Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, continuemos falando sobre o anúncio do reino de Deus, como o nosso catecismo nos apresenta. O anúncio do reino de Deus fazia parte do centro, o cerne da pregação de Jesus. Todas as pessoas são chamadas a entrar no reino, embora ele tenha sido anunciado primeiro aos filhos de Israel, sobretudo depois de Pentecostes, esse reino vai ser anunciado a toda criatura. O reino pertence, em primeiro lugar, aos pobres e pequenos, isto é, aqueles que acolheram com o coração filial, coração humilde, a proposta de Jesus. Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores, aos quais ele convida a conversão, sem a qual não se pode entrar no reino. E depois também, com suas palavras, com suas ações, ele demonstra aos pecadores a infinita misericórdia do Pai para com eles, e a imensa alegria que haverá no céu por um só pecador que se converte. E nós chegamos então ao parágrafo número 546. Jesus convida a entrar no reino servindo-se de parábolas, traço típico do seu ensinamento. De fato, Jesus, com muita frequência, falava em parábolas, muitas das quais se tornaram imortais, né? Inclusive fora do cristianismo. Basta lembrar, por exemplo, a parábola do semeador, ou a parábola do bom samaritano, ou a parábola do filho pródigo. São comparações com situações da vida real. Jesus se serve do cotidiano, de coisas do cotidiano, a semente, o grão de mostarda, o levedo, o fermento na massa, os lírios do campo, as aves do céu. Jesus se serve dessas coisas do cotidiano para falar das verdades mais profundas do reino. E assim, por meio de parábolas, ele vai nos convidar, por exemplo, ao banquete do reino. A vinda do reino é comparada a um banquete que o pai de família dá e convida a todos aqueles que ele encontra. E, no entanto, ele exige também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso deixar tudo. Jesus não era alguém de meias palavras. E o cristianismo não é uma religião do politicamente correto. Muitas vezes nós queremos atenuar certas mensagens evangélicas justamente para cairmos dentro do razoável, do bom senso, e por isso que muitas vezes a nossa pregação acaba perdendo grande parte do seu fogo abrasador, porque nós nos esquecemos da radicalidade do anúncio. Então, Jesus exige uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso deixar tudo. Basta lembrar da parábola da pérola encontrada, do tesouro encontrado. O reino dos céus é semelhante a um mercador que coleciona pérolas preciosas, e ele, tendo encontrado uma de grande valor, ele vai, vende tudo que tem, compra aquela pérola. Ou o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um grande tesouro. Ele vai, vende tudo que ele tem e compra o terreno onde está o tesouro. Então, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, dizia Jesus. Então, as palavras não bastam, são necessários atos. As parábolas são, então, como um espelho para o ser humano. O ser humano acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. De fato, na parábola do semeador, cada tipo de semente corresponde a um tipo de coração, e nós somos convidados a sermos a terra fértil, aonde a boa semente é lançada. Lembro da parábola dos talentos. O reino dos céus é como alguém que, tendo seus talentos, é chamado a colocá-los para produzir frutos.
Aquele que simplesmente enterra seus talentos, ele está fora do projeto de Deus. O que é que nós estamos fazendo com os talentos, com os dons recebidos? Então Jesus e a presença do reino neste mundo estão, na verdade, eles mesmos no coração das parábolas. É o próprio Cristo que, além da mensagem, além do mensageiro, ele é também a mensagem. E o será, sobretudo, depois da Páscoa, quando os discípulos vão focar a sua pregação justamente na pessoa, na obra de Jesus, reconhecendo que com ele o reino dos céus já está no meio de nós. Então, é preciso disposição para entrar no reino. É preciso tornar-se discípulo, discípula, para conhecer os mistérios do reino. Para aqueles que estão fora, tudo parece enigmático. Então vejam, meus queridos, aqui nós temos uma síntese muito densa, eu diria um verdadeiro voo panorâmico sobre as diversas realidades do reino de Deus, tais como são anunciadas por Jesus. Fala em parábolas, mas da mesma maneira que a teologia é a ciência da fé, se eu não crer, eu não vou compreender. Aqui entra a diferença radical entre o teólogo e o cientista da religião. Uma pessoa pode ser um cientista da religião e ser um ateu. Ela pode ser formado em ciências da religião, ter doutorado em ciências da religião e não ter compromisso com religião nenhuma. Porque ele pode perfeitamente mergulhar como cientista na religião dos outros. A teologia não. A teologia é a ciência da minha fé. E eu só serei teólogo na medida em que eu crer em primeiro lugar. Creio para compreender. E depois que eu compreendo, eu vou aprofundar mais ainda as dinâmicas da minha própria fé. Creio para compreender, compreendo para crer. Assim também com as parábolas. Para quem aderiu ao projeto de Jesus, as parábolas, elas mesmo contribuindo para que o mistério permaneça mistério, as parábolas elas têm essa vantagem, assim também as metáforas, as comparações, todas, porque elas anunciam os mistérios do reino de Deus, permitindo que o mistério continue assim, continue sendo um mistério. Sempre tenho dito que problema se resolve, mistério não. Mistério, ele nos envolve. Mas para aquele que tem fé, as parábolas elas vão se tornando cada vez mais luminosas, porque elas falam do total da mensagem de Jesus, falam do reino e falam principalmente do próprio Cristo. E enquanto que para aqueles que não creem, como o próprio Jesus já havia advertido, por exemplo, Mateus 13, 10 a 15, para aqueles que estão de fora, tudo se passa como que em enigma. E aí nós concluímos, né, mais um bloco que trata do anúncio do reino de Deus. Agora, no parágrafo 547, o nosso catecismo vai falar dos sinais do reino de Deus. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Atos 2, 22. Esses sinais manifestam que o reino de Deus está presente nele. Então aqui já é algo até importante de já adiantar, que os sinais de Jesus, os milagres, não são simples demonstrações de poder. Eles são, sobretudo, como o próprio nome indica, sinais de que o reino de Deus está no meio de nós, de que a força do bem, a força de Deus está vencendo, que as forças do mal estão recuando. Então não se trata de poderes mágicos para fazer obras que convencem pela sua própria grandiosidade, mas tanto que os próprios adversários de Jesus não acreditavam, apesar dos milagres, mas para nos chamar à fé. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.